Mas aqui é só solução, né, professor Maurício? E numa conversa rápida entre a matemática e a história, a matemática diz logo, não me venha com histórias. Eu já tô cheio de problemas. Mas aqui na aula 28 a gente estudou um pouquinho, avançando aí na geometria analítica com base na circunferência, onde a gente fez algumas resoluções sobre problemas de tangência, né? E a gente viu aí as posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Foi legal, não foi? Muito bom. Muito bom. E assim, o interessante é quando começa a brincar com essa álgebra, nós, alunos, nós ficamos meio preocupados, porque assim, meu Deus, isso é muita letra. É mais letra do que número, pode não. Mas nós temos um detalhe importante. Precisamos parar um pouquinho para tentar resolver. E aí, nós vamos dar até uma sugestão para a atividade de que reunir aí em grupo, né? Faz um grupo com 3 ou 4. É interessante que nesse grupo tenha que pelo menos um tenha uma habilidade melhor do que os outros, não que seja melhor ele, mas que ele tenha mais habilidades com a matemática, para tentar juntos resolver essa atividade. Porque esse tópico aqui é simples quando fala da reta na teoria, mas quando vai para a prática ela dá um pouco de trabalho. Então, vamos conversar. Mas vamos fazer a revisão, depois a gente assusta. Melhor, né? Uma coisa de cada vez, vamos à revisão, depois a gente resolve as situações de problemas. Então, na parte 3 de circunferência, a gente viu problemas de tangência. Vamos relembrar. Isso. Nós aprendemos na última aula, né, na aula anterior a essa, que uma reta pode ser externa, interna ou tangente. Quando essa reta é tangente, nós descobrimos na aula que a distância entre o ponto que toca na circunferência e o raio tem o mesmo tamanho. Né? Então, quer dizer, a distância entre esse ponto e o centro é igual ao raio da circunferência. Com isso, nós chegamos numa definição. Definimos que esse ponto, na verdade não, o ponto não, a reta que toca a circunferência, ela vai ser perpendicular à reta do raio. Sempre. Sempre. E vai formar ângulo de 90 graus, né? Aí a gente também viu que, estudando mais um pouquinho agora essa situação, olha lá, mostra que a distância é igual ao raio, né? Se a reta for tangente, porque ela está tangenciando, raspando na circunferência, possui um único ponto em comum e, como já foi falado, é perpendicular à reta aqui. A reta tangente é perpendicular à reta do raio, né? Olha lá que legal, formando um ângulo de 90 graus. Isso, e aqui é importante que vocês voltem um pouquinho na dúvida, volta um pouquinho e verifica lá o seguinte, o que acontece quando duas retas são perpendiculares? Como é que vai se comportar o coeficiente angular dessas retas? Para que você possa estar desenvolvendo direitinho essas aplicações. E para não fugir da regra, dicas para o Enem, vamos lá. Ficou meio embaçadinha essa imagem aqui, mas aqui tá bom porque mostra as 3 circunstâncias, né? As 3 situações onde a gente tem as posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Existe a externa, que é o caso da reta U aqui, ó, né? A externa, a distância é maior que o raio. Então, olha aqui, a gente tem um raio até aqui. Mas para chegar na reta tem uma distância maior. Temos a reta T. A reta T é qual mesmo? Tangente. Tangente. A distância entre o ponto que toca a circunferência e o centro é igual ao raio. Ah, legal. E depois temos a reta S aqui, que é uma reta secante. Aquela que corta a circunferência em 2 pontos. E temos que a distância agora até essa reta é menorzinha do que a distância até o raio. Do que a própria distância do raio, né? Beleza. E claro que com isso facilita a resolução das atividades, porque você precisa desses conceitos para chegar mais longe, né? Então agora é com vocês, né? A hora de praticar, colocar a mão na massa. Vamos às atividades de sala, já já a gente volta com a correção. E como o professor Maurício disse, né? Às vezes iremos precisar de assuntos de outras aulas.
pré-requisito. Então, por isso que é gradativo e por isso que a gente pede o tempo todo para vocês fazerem as anotações das equações, do que é cada coisa, né? A distância entre dois pontos. Qual é a equação? Distância entre ponto e reta. Qual é a equação? E aí vai anotando, porque quando for preciso, é só recorrer nas anotações, já está ali, já está fácil. Beleza, beleza. Fica a dica. E se por um acaso, né, após a correção, mesmo assim, ainda tiver ali uma sombra de dúvida, você ainda tem a possibilidade de poder chegar em casa e não dormir com essa dúvida. Vocês podem estar usando o link para assistir de novo a aula, para verificar agora em casa, quietinho, sentadinho. Aqui não tem, eles nem sentem saudade da gente, né? Porque se bater a saudade muito forte no peito, acessa o canal da Mediação Tecnológica e assiste a gente de novo. Olha que maravilha, né? Pronto. Faz assim, ó. Sem sofrimento. Quando estiver em casa lá de bobeira, liga no celular e passa para televisão. O pai está assistindo o jornal, tu joga a aula na televisão. Nossa! Deixa lá. Aí é muito amor pela matemática, né? Ficar assistindo a gente em tela cheia, tela grande. Aí. Gostei. Vamos lá então resolver as atividades de sala, tirar as dúvidas. Agora que são elas. Pergunta de número 1. O ponto A de coordenadas 2 e 3 pertence à circunferência de equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5. Beleza, então até aí tranquilo. Quando ele me fala que esse ponto pertence à circunferência, ele está me informando que esse ponto está sendo marcado naquela corda da circunferência. Aí ele faz uma pergunta agora. Ele faz uma pergunta pedindo para que você encontre o quê? A equação da reta tangente à circunferência nesse ponto A. A gente pode até fazer um esboço, né? Vamos lá. Então, a gente tem a circunferência de centro, né? Vamos lá, centro O. A gente vai ter uma reta tangente, aqui assim, passando, né? Tangenciando em um ponto só, que esse ponto aqui é o ponto A. E ela é tangente, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus com o raio. Esse aqui é o raio, ó. Não ficou nada bonito, né? Mas tudo bem, dá para entender? Mais ou menos. A reta ficou secante, mas tá Então vamos melhorar esse negócio. Eita, que ela apagou tudo. Agora vai. Vamos lá. Temos uma circunferência, temos aqui um centro O, temos uma reta tangente. Uau! Ficou melhor. Essa reta tangente aqui, no ponto A, ela tangencia, né? E ela forma um ângulo de 90 graus com o raio. Certinho? Beleza. Ficou melhor. Quando você não conseguir interpretar o que o texto diz, o desenho te mostra melhor. Só a circunferência que ficou mais... Não, mas tá perfeito, tá bom. Tá bom? Então tá. Ótimo. Então vamos lá, né? Então a gente já sabe que tem um ponto A de coordenadas 2 e 3. A gente sabe quem é o centro aqui, não sabe, da circunferência? Sim. É o ponto 1 e 1, né? Com sinais contrários. A gente sabe quem é o raio. O raio é raiz de 5. Então algumas informações a gente já tem, né? Se a gente fosse desenhar isso no plano cartesiano, ia ficar bem legal, né? Fica bem facinho também de visualizar. Então vamos começar assim. Eu vou precisar do quê? Da distância. A distância entre o nosso centro e o ponto O e o ponto A eu já sei. Que é a raiz porque a de 5. distância é o mesmo que o raio, porque está falando que ela é tangente, né? Então a gente precisa dessa equação, não precisa? Então se ela é tangente, então essa reta que vai do O até o A... Essa azulzinha. Isso, ela vai ser perpendicular a essa reta T que está tangenciando. Isso. Então se a gente montar a equação dessa reta, a gente consegue achar o coeficiente angular. Isso, e aí se a gente inverter e fazer ele oposto, a gente tem o ângulo para achar a reta T, né? Perfeito. Então primeiro a gente vai precisar da equação da reta, né, que determina o raio, né? E aí a gente vai fazer o quê? Usar os dois pontos na matriz? Isso. Vamos para a matriz. Então vamos lá. A regra de Sarri. A matriz é x, x do A, x do B, né? Isso. Y, y do A, y do B. E 1, certo? Beleza? Quem é o x do A, quem é o y do A? E quem é o x do B, quem é o y do B? Vamos substituir? X do A é 2 e o y do A é 3. Então X podemos, do B é 1 e 1. Podemos apagar aqui e já usar aqui, né? Já, pode ser? Então vamos lá. Quem é o x do A? 2. 2, o x do é o centro, né? 1. E aqui nós vamos colocar o 3 e 1. Beleza. O que a gente faz na regra de Sarri? Repete as duas colunas. Isso, repete as duas colunas, x2 e 1, y3 e 1. E agora vamos calcular o
determinante, né? E o determinante, ele vai nos trazer uma equação. Então, 3 vezes 1, 3 vezes x, 3x. Y vezes 1 vezes 1, y, né? Mais 2 vezes 1, 2. Menos, né? Abre parênteses. Vamos lá, aqui. 3 vezes 1, 3. 1 vezes x vezes 1, x. E 2 vezes 1 é 2 vezes y, 2y, né? Vamos lá, igual a zero? Zero, tem que ser zero, tem que ser uma reta, né? Então, vamos melhorando aqui. 3x mais y mais 2 menos 3 menos x menos 2y igual a zero. Vamos juntar os semelhantes? Vamos. Então, vamos lá. 3x menos x? 2x. 2x. Y menos 2y? Menos y. Menos y. 2 menos 3? Menos 1. Menos 1. E como que eu faço para achar o m? O m eu tenho que isolar o y, né? E nesse caso fica mais fácil passar o y para o outro lado, né? Vamos lá, estamos aqui podendo, né? Então vamos aqui, ó. Então vamos lá, 2x menos 1 é igual a y. Ah, então já sei quem é o m? O m é 2. O m é quem acompanha o x. Esse é o meu coeficiente angular da minha reta R, né? Isso, do raio, entendeu? Então, se o m de R é 2, e o m de S vai ser o quê? O inverso e o oposto, né? Isso. Lembra? Porque perpendicular é isso, o inverso e o oposto. Ah, então agora eu posso aplicar aquela lá, y menos YA é igual a m vezes x menos XA, usando o ponto A, que pertence à circunferência, né? Então, vamos lá. Y menos o YA, 3. Igual ao m, que é menos meio, vezes x menos XA, que é 2. Vamos fazer um chuveirinho aqui e vamos resolvendo a parada. Y menos 3 vai ser igual menos 1 sobre 2 vezes x. Menos meio x. Isso. Menos com menos mais, 2 vezes 1, 2 sobre 2, né? Então temos que y menos 3 é igual a menos x sobre 2 mais 1. Vamos deixar ela na forma geral? Ou na reduzida? Ou na reduzida? Na reduzida tá mais fácil, né? Deixar todo mundo pro lado de lá, né? Deixa o y sozinho aqui. Então, y vai ser igual a menos x sobre 2, mais 1, mais 3. Y vai ser igual a menos x sobre 2, mais 4. Perfeito, Equação olha só. reduzida da reta tangente à circunferência no ponto A, né? Isso mesmo. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Trabalho. Tem que pensar muito? Tem. Mas vamos lá. Tá bom? Beleza. Vamos lá, número 2. A circunferência com o centro 1 e 1 é tangente à reta T, de equação x mais y menos 10 igual a 0. Se ela é tangente, nós temos uma informação. Nós temos a informação de que a distância entre o centro e o ponto da reta é igual, não é? É isso, igual. É igual ao raio, a distância é igual ao raio. Então, se eu descobrir a distância entre esses dois pontos que eu tenho aí, eu consigo descobrir entre o ponto e a reta, na verdade, né? A distância entre o ponto e a reta já é o raio. Já é o raio. E já é a distância. Já. Aí eu tenho o centro e o raio, eu acho a equação. A equação. Beleza, pronto. então. E aí a gente sabe, né, que a distância aqui, temos o centro, a gente tem aqui o A, que é 1, o B, que é 1, e o C, menos 10, né? Na nossa equação aqui da reta. Então, vamos lá. A distância entre um ponto e uma reta é dada por AX do ponto. Espera aí um pouquinho. AX do ponto mais BY do ponto mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado, B ao quadrado. Essa distância, então, vai ser o A. Quem é o A? O A é 1. O A é o ponto do centro, né? Isso. Vezes o X do ponto. O 1 também. Isso mesmo. Mais B, quem é B? 1 B é também. 1 também. E quem é C? 1 também. E quem é C não? Quem é o Y do ponto, né? Mais o C, que é? Menos 10. Sobre a raiz quadrada de A, que é 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Vamos lá? 1 vezes 1? 1. Então, essa distância vai ser dada por 1, mais 1, menos 10. Sobre a raiz de 2. Distância vai ser dada por... Tenho 2, né? Devo 10, devo 8. Sobre a raiz de 2. Distância vai ser 8 dividido por raiz de 2. Dá para racionalizar, né? Melhor do que... Isso. A distância sendo 8 dividido por raiz de 2, a gente vai racionalizar.
multiplicando o numerador e denominador pela raiz de 2. Isso. Vai ficar 8 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Simplificando, 4 raiz de 2. Então, esse é a nossa distância entre Essa o é a ponto nossa distância e que é o mesmo raio. Na equação reduzida, o que a gente precisa? A gente precisa, né? O x do centro, né? Isso, x... É o A, né? É o A. Vamos lá, vamos colocar com sinal contrário, né? Então, se a gente tem 1 e 1, a gente já vai ficar menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, ou seja, 4 raiz de 2 ao quadrado. Aí só precisamos resolver isso aqui, né? Para ficar bonitinho, ó, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado e vamos lá. 4 ao quadrado. 16. 16 vezes quem? Vezes 2, né? Porque o 2 a gente consegue eliminar da raiz. Isso são propriedades dos radicais, tá? X menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 32. Essa é a equação da circunferência que foi pedida. Beleza! Uou! Então, é meio puxadinho, né, galera? Mas é por aí, tá? A geometria analítica do terceiro ano não é brincadeira, não. Tá beleza? Beleza. Vamos, se liga no Enem? Ela é bem facinho até. Vamos lá. Considere uma reta AT tangente à circunferência de centro O, em que T é o ponto de tangência. Sabendo que a distância entre O e A é raiz de 13 e que o segmento AT possui medida de 2 centímetros, determine a medida do raio da circunferência. Então isso aqui é um triângulo retângulo, né? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. E aí eles perguntam, mas por que é um triângulo retângulo? Porque a reta é tangente. Se ela é tangente, o ângulo entre o centro e esse ponto de tangência é reto. Faz um ângulo de 90 graus, Isso. né? Então vamos lá. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é a hipotenusa? Sempre o maior lado do triângulo, né? Oposto ao ângulo de 90 graus. Então, raiz de 13 ao quadrado igual a... Quem é um cateto? 2, né? 2. Quem é o outro é o raio ao quadrado, né? Aqui a gente pode eliminar, vai ficar 13 apenas. O 2 ao quadrado é 4, já posso passar para o outro lado negativo, igual a raio ao quadrado. 13 tira 4? 9. E raio ao quadrado, como que a gente elimina a potência? Tirando a raiz. Quanto é a raiz de 9? É 3. É 3. Então, o raio, nesse caso, é 3 e é a letra B. E aqui, nós poderíamos também, se não precisássemos fazer o cálculo, pensar da seguinte maneira. Se eu já sei que num triângulo retângulo a hipotenusa é o maior lado e a raiz de 13 é um número menor do que 4, porque ele é menor que 16... Então não é 5. Não é 4 nem é 5. E também não pode ser raiz de 17. Que é maior. É maior. E também não pode ser 2, porque esse triângulo não é isósceles. Não tem os lados nenhum. Não tem os lados todos iguais. Os lados são diferentes, né? Isso. E com isso já marcava 3 de cara, né? Para o Enem, você tem que ir com essas habilidades de conhecimento teórico. Porque só conhecendo a parte teórica do Teorema de Pitágoras, e aí um detalhe importante, eu só ia saber que é um triângulo retângulo se eu lembrasse que na reta tangente o ângulo é 90 graus. Que forma ângulo de 90 graus. Sabendo disso, eu já sei a resposta da questão. Porque a hipotenusa é o maior lado. Raiz de 13, ele não é maior que a raiz de 17. Ele não é maior que 4, nem é maior que 5. Não pode ser 2, porque ele não disse que o triângulo é isósceles. Então essas linhas de raciocínio que a gente precisa seguir para se dar bem no Enem, né? Para a gente ir eliminando as possíveis, aquelas impossíveis e ficando só as possíveis respostas. Isso aí é só com técnicas de preparo, de treino, é prática mesmo, é fazendo que a gente chega longe, né? Os exercícios 1 e 2, um pouquinho pesado. Né? Realmente precisa dos assuntos anteriores, precisa de uma interpretação toda, mas tem que praticar, tá? A geometria analítica do terceirão é esse o caminho mesmo, tá bom? Beleza. Vamos de brincando com os números para dar aquela descontraída. Qual era a perguntinha? Lembra? Olha lá. A pergunta era um teste de raciocínio lógico. Qual é o ditado popular? E isso nós fazemos muito
quando nós olhamos para uma questão que nós não entendemos. Nós fazemos um vendaval, nós fazemos uma tempestade em copo d'água. E não precisa. Não precisa, né? Então a resposta aí, galerinha, era tempestade em copo d'água. Vamos aqui com a gente, finalizando a nossa aula de número 28. 28 já? Já. Passa rápido mesmo, né? Então fica aqui aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.